Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês aí os maiores erros que eu já cometi nessa minha jornada dos investimentos, tá bom? Eu vou passar isso aqui tudo pra vocês, porque vocês não precisem cair nessas armadilhas, né? E assim vocês possam alcançar aí o sucesso financeiro mais rápido, tá bom, gente? Então vamos lá conferir o vídeo que tá bem legal. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de curtir, compartilha, gente, comenta e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana para vocês. E para começar aqui, gente, o maior erro aí que eu já cometi nessa jornada dos investimentos foi demorar para começar a investir, tá bom? Por muitos anos, gente, eu achava que investimentos era somente para pessoas ricas, tá? E eu tinha até alguns amigos próximos que tentaram falar sobre investimentos comigo, que tinham ações, fundos imobiliários e carteiras super consolidadas de anos já, mas eu simplesmente ignorei o conselho deles, tá, gente? Por colocar na minha cabeça e ter essa crença, né, de que investimento era só para quem tinha muito dinheiro, tá? Então, só depois de muitos anos, gente, foi que eu percebi que o tempo, né, ele é o nosso grande aliado, tá? E que eu ignorei isso durante muitos anos da minha vida, tá? Então, quanto antes você começar a investir, mais fácil será para que você possa alcançar os seus objetivos, tá? Não cometa o mesmo erro que eu cometi nos investimentos. Comece hoje mesmo, tá bom, gente? Não postergue essa decisão, tá bom? Mesmo que seja pouco, comece a investir, porque isso vai criar um hábito em você, tá? E assim você vai encontrar, consequentemente, com o tempo, né, maneiras de ganhar mais dinheiro para poder aportar mais, tá, gente? Então isso foi um grande erro que eu cometi. Se eu tivesse começado há muitos anos atrás, quando os meus amigos tentaram me ensinar sobre investimentos, hoje eu já estaria numa condição financeira muito melhor, tá, gente? Então esse aqui é o primeiro erro que eu queria listar aí para que vocês não cometam. E um segundo erro aqui, gente, foi copiar a carteira de outros canais de finanças, tá? Foi um erro muito grave, tá, gente? Porque quando eu comecei a investir, eu não tinha noção dos investimentos, eu não conhecia nada sobre fundos imobiliários, ações, renda fixa, né? E principalmente também investimentos no exterior, criptomoedas e todas essas classes de ativos. Isso para mim era uma coisa extremamente estranha e eu não sabia por onde começar. Então, a maneira que eu achei mais fácil no começo foi copiar a carteira de outras pessoas. E esse foi um erro extremamente grave, tá? Que eu cometi, gente. Porque copiar a carteira de outro influenciador sem entender o que eu estava comprando e sem entender qual estratégia que a pessoa estava fazendo foi um grande erro para mim, tá, gente? Então eu via as recomendações de outros canais de finanças e eu achava que isso era um atalho seguro para que eu pudesse seguir, né, gente? Para que eu tivesse sucesso, porque copiando a carteira de outras pessoas que tinham mais experiência que eu, parecia que assim eu poderia evitar o erro, né? E até mesmo não perder dinheiro, né? Porque eu não sabia o que eu estava comprando e o que eu estava fazendo, então copiar de alguém que tinha mais experiência do que eu parecia algo bom a se fazer e algo correto, tá, gente? Mas isso não trouxe nenhum resultado para mim, tá, gente? Porque eu não conhecia a estratégia de outras pessoas. Então, sim, em alguns momentos eu perdi um pouco de dinheiro, graças a Deus não foi muito, mas eu comprei sim ativos que não tinham qualidade, tá? Por conta de recomendações de outros influencers. Então eu não sabia o que eu estava fazendo, e isso de maneira nenhuma aqui é culpa da pessoa que está fazendo um canal de finanças. A culpa era minha, que não queria se aplicar e estudar no começo como eu faço hoje, né? E achava mais fácil aí somente replicar a carteira de alguém, tá bom, gente? Então eu fiquei frustrada por ter ativos de má qualidade, né? Minha carteira, e isso com certeza foi culpa minha, tá, gente? Então eu quero dar um lembrete aqui para vocês, tá, gente? O que funciona para os outros pode não funcionar para você, tá bom, gente? Então entenda as suas metas, o seu perfil de risco, tá? E estude antes de investir. Por isso que eu falo, não tenha pressa, né? Quando eu falo invista hoje, ok, comece a investir hoje guardando dinheiro, tá? Mas não tenha pressa em pôr o seu pé na renda variável ou na renda fixa se você não sabe o que está fazendo. Você pode ir construindo um caixa, tá? E colocar em alguma caixinha do seu banco, tá? Ou até mesmo deixar na poupança
poupança. Se você não sabe o que você está fazendo, é melhor que você faça isso. Então, que você tire ali um tempo de 1 a 2 meses para você estudar, você que está iniciando, tá? E depois sim você começa a alocar os seus recursos, tá? Para que você não venha fazer a mesma coisa que eu fiz, tá? E ter assim uma dor de cabeça, porque eu tive que me desfazer de alguns ativos, né? Como eu disse aqui, ainda bem que eu não me expus tanto a ativos de má qualidade assim, mas eu lembro que na época que eu comecei a investir, muita gente recomendava o Deva 11, o Hectare, né, e tantos outros fundos imobiliários aí que praticamente perderam todos os seus fundamentos e hoje muitas pessoas amargam um prejuízo enorme. Ainda bem que eu entrei com muito pouco, né, e consegui vender eles antes de eles chegarem aí nas suas mínimas históricas, tá? Então fica aqui esse aprendizado para você não fazer aí o mesmo que eu fiz também. Terceiro erro, gente, não construir uma reserva de emergência suficiente para que me trouxesse fluxo de caixa para a minha vida no cotidiano. Eu vou explicar isso para vocês aqui, porque parece meio complexo, mas não é, gente. Calma que eu vou explicar para vocês, tá? Na pressa aí de eu recuperar, né, o tempo perdido, né, já que eu comecei a investir tarde, né, segundo a minha mentalidade, eu pulei a etapa essencial, tá, da reserva de emergência. Acabei deixando aqui para mim somente aí 1 mês de custos fixos, tá, gente? Isso foi um grande erro, porque não ter um colchão financeiro suficiente, gente, coloca a gente aí em muitas situações desnecessárias, tá? Graças a Deus eu nunca precisei me envolver em dívidas, tá? Para cobrir os meus custos fixos, mas isso aí me traz um grande incômodo, tá, gente? Porque é necessário que a gente tenha um fluxo de caixa, como se fosse uma empresa mesmo, né? Toda empresa tem um fluxo de caixa, para quem não sabe, tá? E o que é um fluxo de caixa, para quem não sabe do que eu tô falando? Gente, o fluxo de caixa de uma empresa ela funciona da seguinte maneira: tem receitas, então o dinheiro que entra para a empresa, né, quando ela vende produtos, insumos, enfim, e tem a saída de caixa, tá, gente? Então, nesse meio termo aqui, né, entre a receita que entra e o fluxo de dinheiro que sai, tem que ter um montante de dinheiro para que aquilo possa girar. Então, isso chama fluxo de caixa, ok? Então, digamos que uma empresa tem uma receita de 20 mil reais e ela gasta 10 mil reais por mês para se manter, tá bom? Então, ela tem que ter pelo menos aí de 20 a 40 mil reais para que ela possa honrar com seus compromissos, certo? E cobrir imprevistos também que aparecem e não depender exclusivamente das receitas que entram para que ela não se coloque em dívida. Então, o fluxo de caixa de uma empresa funciona mais ou menos como uma reserva de emergência, tá? E eu sou muito a favor de que a pessoa física também tenha um fluxo de caixa separado da reserva de emergência. Isso foi algo que eu construí para mim e que eu tô trazendo aqui no canal para vocês e que talvez possa funcionar para você. Por quê? Eu tenho a ideia de que a reserva de emergência, eu tenho essa ideia formada hoje, tá? Não era o que eu pensava antes e é isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Mas eu tenho a ideia hoje de que a reserva de emergência tem que ser algo separado somente para emergências, ok? Então, na prática, eu teria uma conta só com a reserva de emergência e uma conta corrente ali onde cai o meu salário, onde eu faço todas as compras que eu preciso, né? Compras de mercado e tal, e que eu uso o cartão e utilizo para ser o fluxo de caixa da pessoa física. Então, eu teria 2 contas, né? Uma conta onde é colocada a reserva de emergência, aí você pode colocar na renda fixa, fazer com ela o que você achar melhor para que ela tenha rendimentos, né? E um certo valor ali, pelo menos de 1 mês de custo fixo, tá? Para que você possa girar o caixa e não precise usar cartão de crédito, não precise mexer na sua reserva de emergência de forma desnecessária, porque muitas vezes 1 mês de custo fixo seu para fluxo de caixa já resolve, e aí você não precisa ficar o tempo todo tirando dinheiro da reserva de emergência e ficando até desanimado, né? Porque você coloca dinheiro, tira dinheiro, coloca dinheiro, tira dinheiro. Então, acaba que ela se torna, na verdade, um fluxo de caixa. Então, se você tem um mês separado de contas fixas, né, na sua conta corrente, eu acho mais interessante, tá? Do que ficar o tempo todo utilizando a reserva de emergência. Eu prefiro deixar ela separada num canto para que eu utilize ela realmente só para emergências, para coisas mais caras, né? Que eu consiga suprir
demandas mais básicas, né, somente com esse fluxo de caixa. Eu não sei se deu para entender muito bem. Se ficou alguma dúvida, vocês colocam aqui nos comentários que eu respondo depois para vocês e explico direitinho. Mas essa é uma dinâmica que tá funcionando para mim e que eu pretendo continuar aplicando na minha vida financeira, tá? Então, sim, por isso, né, esse mês e o mês que vem e alguns meses aí eu devo aportar menos, né, na minha carteira de investimentos por conta de que agora eu estou correndo atrás do prejuízo e construindo uma reserva de emergência maior para que eu tenha um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz. Porque, gente, os investimentos de renda variável, renda fixa, ou seja, a carteira previdenciária que o investidor tem, ele não muda a sua vida atual. Sim, a gente tem uma segurança, né? A gente está construindo um patrimônio, mas aquilo não é para agora, né? Então, aquilo não muda a minha qualidade de vida no momento. Lógico que muda em relação à segurança, tá? Eu acho que vocês estão conseguindo entender no que ponto que eu tô chegando. Na minha vida atual, hoje, não muda nada, tá, gente? Porque é um dinheiro que eu tenho, mas que eu finjo que eu não tenho, entendeu? Para que eu não tenha que usar, porque o intuito é não usar esse dinheiro e guardá-lo para o futuro, certo? Então, a reserva de emergência sim muda a nossa qualidade de vida atual, porque é algo que eu preciso, que às vezes eu tenho que usar, e se eu tiver ali já me traz uma segurança pessoal também. Então, é mais por uma questão psicológica também, tá? De questão de segurança. Então, eu acho que pra mim assim funciona, tá? E vocês deixam aí nos comentários se faz sentido pra vocês, como que vocês fazem aí com a sua reserva de emergência, tá bom? Mas sim, esse foi um erro muito grande que eu fiz, tá bom? Porque qualquer imprevisto que eu tivesse um pouco maior, talvez o que eu tinha aqui não seria o suficiente para cobrir. Então, esse é um grande erro. O que eu acho mais interessante, tá, gente? Na prática, a gente sabe que não funciona, né? Como é passado, né? Muitas pessoas sim falam que é necessário construir a reserva de emergência primeiro, e eu concordo extremamente com isso, mas a gente sabe que na prática as pessoas não têm paciência, assim como eu não tive, né? De esperar construir uma reserva de emergência de 6 meses, de um ano, se você é autônomo, como é no meu caso, eu preciso de uma reserva de um ano. Então eu não queria esperar um ano, né, ou 2 anos para juntar essa reserva de emergência para depois começar a investir. Isso para mim seria muito desanimador, tá? Pro meu perfil, tá, gente? Pode ser que para você funcione de forma diferente e de maneira nenhuma eu tô falando para você aqui que você tem que começar a investir, né, fazer uma carteira previdenciária se você não tem a sua reserva de emergência. Tô só passando aqui a minha experiência, tá? Tanto que não adiantou, que agora eu tenho que correr atrás do prejuízo para construir uma reserva de emergência maior para mim, para que eu possa ter um pouco mais de segurança, tá? Então, era isso que eu queria passar aqui para que vocês não cometam esse erro. Caso você não tenha paciência de esperar construir a sua reserva de emergência, tenta colocar pelo menos pouco nos investimentos de previdência, né? No caso, na sua carteira de investimentos, por exemplo, se você guarda 30% do seu salário, você pode colocar 10% na carteira de investimentos e 20% para a reserva de emergência, que é o que eu estou fazendo. Então, o meu maior aporte hoje está sendo para a reserva de emergência e não para a carteira de investimento. Mas isso é por um período, tá? Não vai ser para sempre, mas é algo que eu preciso fazer em prol da minha qualidade de vida atual, tá bom, gente? Quarto erro, gente, não rebalancear a minha carteira de investimentos, tá? Por falta aí de conhecimento, né? No começo, quando eu comecei a investir, eu não fazia o rebalanceamento, tá? Da minha carteira de investimentos, tá, gente? Isso é essencial para que você possa manter o equilíbrio, tá, gente? Entre risco e retorno, tá? Isso é muito importante para todo investidor, tá? Então, se você não rebalanceia a sua carteira, você pode acabar mais exposto ao risco do que você gostaria. Então, você pode até ultrapassar o seu perfil de risco, tá, gente? Isso é algo que acaba acontecendo com muita gente. Então, quando acontecem quedas, como está acontecendo agora na economia brasileira, que a gente está com uma grande volatilidade por conta do governo, né? E por conta da alta da taxa Selic, muita gente fica incomodada e acaba vendendo seus ativos, né? Na baixa, assumindo prejuízo, porque acabou ultrapassando, né? O seu limite de risco. Então, conhecer o seu perfil de risco e rebalancear a sua carteira conforme o seu perfil é extremamente importante para que você evite perder dinheiro, tá bom? Então, conforme eu fui aprendendo mais sobre investimentos, né, e estudando mais, cada vez mais adquirindo informações e conhecimento, gente, eu percebi que eu precisava rebalancear mais a minha carteira, tá bom? Então,
Se você quer fazer isso, programe revisões periódicas que você pode fazer aí uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, vai depender de investidor para investidor, tá bom? E aí você pode analisar a sua carteira, tá? Dessa forma, de forma semestral, de forma anual, tá? E ajustar conforme necessário, conforme você se sente mais confortável. Tem pessoas que conseguem investir todo o seu patrimônio em ações, por exemplo, em cripto, por exemplo. Meu perfil, apesar de parecer ser arriscado, né, por conta da minha exposição na renda variável, ele não é tão assim, gente, porque senão eu teria meu patrimônio provavelmente todo em FIIs ou provavelmente todo em ações, e não é o que acontece. Eu gosto de uma carteira mais balanceada, por isso que esse ano eu vou continuar aproveitando sim os fundos imobiliários, mas eu pretendo aproveitar bastante, né, a minha exposição em dólar e a minha exposição em ações, porque eu quero ter a carteira balanceada com os percentuais corretos, tá bom, gente? E depois eu posso até fazer um vídeo aqui para vocês mostrando como fazer uma carteira mais diversificada, né, com as porcentagens corretas, tá bom? Eu devo fazer um vídeo desse aí nas próximas semanas, beleza? Mas o que eu queria passar aqui para vocês é isso. Se você está começando a investir, tenta entender o seu perfil de risco para que você então construa uma carteira que se adeque com você, para que isso evite você aí de perder dinheiro, tá? E com certeza vai fazer você lucrar mais do que você se arriscar em ativos que não fazem parte do seu perfil e assim você ficar com uma carteira desbalanceada, como foi no meu caso. Quinto erro, gente, traçar metas maiores do que eu podia cumprir, tá? Outro erro foi ser muito ambiciosa, tá? Nas minhas metas. Eu traçava objetivos que era impossível de eu cumprir, tá? E me frustrava quando eu não conseguia alcançar, tá, gente? Então, eu aprendi que as metas, elas devem sim ser desafiadoras, a gente deve se desafiar, mas elas precisam ser realistas, tá? Então, dê passos pequenos e constantes, tá? E celebre cada conquista que você alcançar. E esse foi um grande ensinamento para mim. Eu falo que eu fazia metas ambiciosas em relação a aportes. Eu queria aportar mais do que realmente eu conseguia. Então, colocar os meus pés no chão e tentar entender que eu precisava caminhar conforme eu podia, não conforme eu queria, né? Foi muito importante para mim. Isso fez com que eu parasse de me frustrar, tá bom? E até mesmo desistisse de investir, porque nem sempre, gente, os nossos objetivos aí caminham com a nossa realidade, tá? E a gente tem que ser agradecido por poder investir, porque muitas pessoas não conseguem, infelizmente, tá? Então a gente tem que ser agradecido por poder investir, não importa quanto a gente investe, tá, gente? Então a gente tem que entender as nossas necessidades, o nosso momento atual de vida, né? Como foi o que aconteceu comigo, que desde que eu comecei a investir, nesse meio do caminho eu tive um filho, então eu tive que ficar em casa, então eu tenho que entender que no momento eu não posso estar trabalhando, tá? Mas que eu posso fazer o melhor que eu consigo, que é economizar, tentar ao máximo aí utilizar os meus recursos de forma inteligente para que eu possa aportar mais, tá? E ter paciência que o processo é assim. E a gente precisa entender que num contexto de vida, gente, a nossa carteira de investimentos, tá? Ela vem de forma paralela à nossa vida pessoal, tá? Então nem sempre as coisas vão ocorrer conforme o planejado e muitas coisas a gente não tem controle, ok? Então a gente tem que aceitar certas situações e tentar ao máximo, né, fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem no momento, tá, gente? Então sim, a gente tem uma vida pessoal que muitas vezes demanda recursos maiores do que a gente estava esperando, às vezes um imprevisto que acontece, né? E tantas coisas que acontecem na nossa vida, então a gente tem que se adequar a essas coisas, né? E não perder o foco e o ânimo em continuar investindo. Então, para você não cair nessa mesma cilada que eu caí, é que eu venho falar para vocês, tenham paciência e tracem metas realistas, para que vocês não desanimem ao longo do percurso que é muito grande, tá? Para quem quer construir uma carteira previdenciária e alcançar a independência financeira. E aqui vai o último erro, gente, e talvez o mais importante de todos, tá? Ser imediatista. Sim, gente, se a gente for analisar, ser imediatista aí trouxe para mim todos esses outros problemas que eu mostrei aqui para vocês, esses outros erros que eu cometi. Se você for olhar com uma visão um pouco mais apurada, você consegue ver que o imediatismo tem sim uma pontinha, né, um fundinho ali em todos os outros erros anteriores que eu cometi, que eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo, tá bom, gente? Então, no mundo dos
investimentos, a gente tem que entender que a paciência, tá? Ela é essencial. E entender também, gente, que a riqueza, ela é construída a longo prazo. Então, não vai ser, por exemplo, isso eu falo da minha experiência pessoal, né? Não vai ser uma vida toda de erros que eu vou conseguir corrigir aí em 1, 2, 3 anos, né, gente? Vai demorar alguns anos para que a minha mentalidade seja mudada de uma forma total, tá? Porque a gente cresce, né, em meio a uma ausência de cultura, né, de educação financeira. Então, você mudar ali todo o seu trato com o dinheiro, né, a gente demora algum tempo, tá? Apesar da gente ter consciência, é necessário estar sempre aprendendo, aprimorando o conhecimento, não só nos investimentos, tá? Eu digo aqui que ter conhecimento em educação financeira talvez seja o ponto mais importante, até mesmo antes de investir, porque muitas pessoas investem e não necessariamente têm educação financeira, ainda que elas guardem dinheiro, não quer dizer que elas saibam lidar com o dinheiro, ok? E eu quero abrir aqui um parêntese muito grande, tá, gente? É algo que eu tenho aí colocado um pouco mais a minha atenção para que eu possa aprender a lidar com o dinheiro e não somente aprender a investir, porque são duas coisas distintas, tá? Uma coisa é investir e outra coisa é saber lidar com o dinheiro, ok? Então, é algo que eu tenho procurado aí em livros, né, em palestras, em matérias, aprimorar o meu conhecimento para que eu possa cada vez mais saber como lidar com o dinheiro de forma mais inteligente, tá, gente? Então, sim, o imediatismo muitas vezes nos traz muitos problemas, me trouxe muitos problemas, tá? E até hoje eu luto sim contra o imediatismo, porque eu acredito que isso é do ser humano, né? Todos nós somos imediatistas, nós queremos as coisas para ontem, né? E não é assim que as coisas acontecem. Tudo que traz frutos necessita sim de muito esforço, muito trabalho, dedicação, né? E muita paciência, tá? Se a gente desistir de uma hora para outra porque não consegue alcançar os nossos resultados, a gente não vai ter resultado nenhum na vida, né? Então, eu quero trazer isso aqui para vocês, para que eu possa abrir os olhos de vocês. E se vocês estiverem cometendo esse mesmo erro, gente, revisa direitinho como que você está lidando, né, com as suas emoções, para que isso aí não venha a fracassar o seu plano de independência financeira, porque eu acredito que nesse ponto do imediatismo, muita gente acaba desistindo de investir e também de saber lidar com o seu próprio dinheiro. Então, gente, esses aqui foram os piores erros, né, que eu já cometi aí na minha jornada dos investimentos, tá? Eu compartilho isso com vocês, gente, para que vocês possam evitar, né, de cair nesses mesmos erros que eu cometi, tá bom? E encurtar, assim, o caminho de vocês aí para o sucesso e para a independência financeira também, tá, gente? Lembre-se, investir é uma jornada muito longa, tá? Não é uma corrida fácil, gente. São muitos anos, né, de dedicação, de abnegação de muitas coisas que você quer, né, e que você tem que deixar para lá em prol de um foco, né, e de um objetivo maior, tá? Então, se você já cometeu algum desses erros ou ficou alguma dúvida aqui sobre esse vídeo que eu tô fazendo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder vocês, tá bom? Então, gente, vamos juntos continuar na nossa jornada dos investimentos e cada dia mais, né, aprender sobre finanças aí para que a nossa vida se torne mais agradável e que a gente consiga, né, realizar os nossos sonhos e os sonhos da nossa família, tá bom, gente? Então, a gente se vê e até o próximo vídeo, gente. Tchau!